Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora Tavares da família Tavares. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui, imigração, aeroporto, com 3 crianças. Minha mãe na altura estava comigo. Então vamos lá. Saímos de Anápolis, da minha cidade, às 7 da manhã, pois o meu voo era às 6 da tarde. E em princípio a gente tinha que estar mais ou menos 3 horas antes para fazer o check-in e tudo, despachar a mala. E eu, como sou muito ansiosa, apavorada para que as coisas talvez dê errado e tudo, saí de Anápolis às 7 horas da manhã. Paramos no meio do caminho para tomar um café. Eu aluguei uma van, uma pessoa que fazia esse translado diretamente para o aeroporto, porque para mim, com bagagens, criança, pegar um ônibus na rodoviária, descer na rodoviária de Brasília e pegar um Uber para ir para o aeroporto ia ficar muito caro. Então a gente conseguiu achar essa pessoa que fazia esse translado, saiu bem mais em conta e fomos para o aeroporto. No meio do caminho passamos ali por Alexandria, tomamos um café, minha mãe estava comigo. Então assim, preparei uma mochila, as malas, preparei uma mochila com roupa extra para as crianças, com lenço umedecido, com bolacha, com suco, com água, tudo porque assim, criança sente fome o tempo inteiro, então criança pede as coisas o tempo inteiro, ela pode acabar de comer e ela pede, porque tá com fome, é criança, a gente entende. Então assim, me preparei com uma mala de alimentos, de bolacha, suquinho, todinho, comprei uns 2 dias antes no mercado, preparei tudo. Apesar de não poder entrar tudo isso no avião, mas ia ser consumido antes da gente entrar no avião. Chegamos no aeroporto por volta de umas 9, entre 9 e 10 horas. Ali já fui direto para o local que ia ser o check-in e despachar as malas. Já fiquei naquele portão e eu não saía por nada, de tanto que eu estava ansiosa, nervosa, com medo de dar errado. Meu esposo já estava aqui em Portugal, então assim, era só eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha cruzado ali um portão de aeroporto para falar eu vou embarcar e vou para outro país que não seja o meu. Então assim, chegamos, ficamos ali, deu o horário do almoço, almoçamos ali mesmo no KFC, que fica logo ao lado do portão de embarque. E quando foi o horário que era marcado para fazer o check-in e despachar as malas, foi a hora que eu entrei na fila e ali eu já despachei mala, já fiz o check-in e foi me informado que o meu voo estaria atrasado, que a gente não sairia às 6 da tarde dali. Então assim, já comecei a ficar nervosa, porque sem tomar banho, ficar o dia inteiro, particularmente eu estava acordada desde 4 da manhã, as crianças também, porque eu levantei todos, dei banho em todos, coloquei roupa de frio, porque a gente ia chegar aqui na época do frio, preparei totalmente. Sabe aquela mãe super protetora? Foi eu preparei tudo conforme ia ser chegado aqui. Então assim, a gente já tomou aquele baque do atraso. Fiquei muito nervosa, muito ansiosa. A companhia nos deu um voucher de alimentação, porque como a gente não iria sair às 6, a gente teria que jantar por ali, porque se a gente fosse sair às 6, a gente ia jantar dentro do avião, mas isso não foi o que aconteceu. Comemos ali no Subway. Eu optei pelo Subway porque o voucher era um valor, eu não me lembro, mas eu acho que era um valor de 20 ou 25 reais por pessoa. Então assim, dependendo de onde eu fosse comer com as crianças e minha mãe, a gente ia ter que inteirar esse dinheiro. E eu optei pelo Subway, que eu não tive que inteirar e o voucher deu, ainda sobrou. E comemos, subimos, eu passei no banheiro com as crianças, passei lencinho umedecido em todos, preparei eles, limpei, nos preparamos e ficamos ali. Quando foi 9 horas, se abriram os portões pra gente ir lá para a sala de embarque, passar ali pelo aquele detector de metal e tudo, Polícia Federal, essas coisas. Passamos, entramos, isso já a maioria do pessoal que estava ao redor que ia entrar nesse voo estava bem ocioso, bem nervoso, porque tinha muita criança nesse voo, muita criança pequena. Além dos meus, tinha
crianças de colo, bebês, e chorando o tempo inteiro. Então assim, é uma coisa que pode ocorrer, são coisas que podem acontecer. Então entramos ali, passamos pelo detector de metais, tirei tudo de dentro da mochila que eu estava levando, as crianças, fomos para a sala de embarque e ali começou. Nada do avião chegar, o avião tá vindo, mas nada de chegar. O que aconteceu? Aqui em Portugal, a TAP estava de greve, então eles não estavam conseguindo tripulação para ir até o Brasil, para ir até Brasília para fazer esse voo de lá para cá. Foi isso que aconteceu. Mas como Deus é fiel, Deus nos prometeu, foi Deus que colocou a gente naquele aeroporto, foi Deus que nos trouxe até aqui, tudo se resolveu da melhor maneira possível. Foi concretizado que 11 horas a gente embarcaria, 11 horas da noite que a gente embarcaria. Então, quando estava chegando mais próximo do horário de embarcar, a gente já estava todo mundo na fila, com a passagem, com o passaporte, com tudo. Levei as crianças no banheiro, preparei as crianças, já não dei mais nada, a alimentação deles já não tinha mais nada dentro da mochila, porque eles tinham consumido no decorrer do dia, por isso a preparação. Eles te questionaram alguma coisa na Polícia Federal? Não, eles não me questionaram nada. Enrolaram muito com relação ao passaporte. Eu fiquei muito nervosa no momento, porque eles olharam o passaporte, olhavam na minha cara, olhavam o passaporte, olhavam na cara das crianças, mas eu creio que seja porque quando fomos fazer o passaporte das crianças, colocamos a opção de que as crianças poderiam viajar ou comigo ou só com ele. Então assim, eu creio que foi por causa dessa questão que eles foram olhando. Só aparecer aqui para interromper um pouquinho pelo seguinte, gente. Se for um dos pais primeiro e o outro for depois, na hora de fazer o passaporte tem que colocar a opção que a criança pode viajar só com um dos pais, tá? Eles podem viajar desacompanhados. São 3 opções. A primeira é que só pode viajar com os dois. A segunda, se eu não estiver enganado, é que pode viajar com um dos pais tendo uma autorização por escrito. E a terceira é que pode viajar com qualquer um dos pais sem a permissão por escrito. Se eu não estiver enganado, é isso, tá bom? Mas resumidamente, o nosso, eles poderiam viajar só comigo ou só com a Débora. Se atentem nesse ponto, porque pode correr o risco de você chegar no aeroporto e eles pedirem esse documento. E se você não tiver o documento registrado em cartório, tudo certinho, ou se não tiver essa opção, ninguém embarca, tá bom? Só fez essa pausa para fazer essa observação. Então voltando para a fila do embarque. Fizemos o embarque, tudo bonitinho. Em uma das mochilas que estavam com um dos meus filhos mais velhos, eu deixei roupa extra, porque o meu filho menor, o de 5 anos, a gente já tinha feito uma viagem para a praia há um tempo atrás de avião, e nessa viagem ele fez xixi na roupa, ele não conseguiu segurar. Não sei se pelo fato de voar, essas coisas, não sei explicar. Então eu já tinha deixado uma roupa extra, porque eu já sabia que alguma coisa ali ia acontecer. Ficamos numa fileira onde ficaria eu, minha mãe e as crianças todos juntos, e ao lado tinha uma fileira com 2 poltronas vazias. Essas poltronas não iam ser ocupadas. O que eu pensei? Pedir permissão para a aeromoça, eu passar para lá com o meu pequeno e minha mãe ficar no meio com as 2 crianças do lado. E foi assim que a gente fez. E ficaria os lados vagos, onde eu e o meu outro filho ficaria, que daria assim, melhor para eles descansarem, porque é um voo muito longo, a gente nunca tinha passado. A minha mãe já passou por isso, mas eu e meus filhos, a gente nunca tinha passado por um voo tão longo como seria esse. Embarcamos, tudo bonitinho, tiramos várias fotos no decorrer do vídeo. A gente vai colocar aí filmagens, fotos da gente no aeroporto, da gente chegando. E foi assim, um voo tranquilo. Claro que todo voo tem sua turbulência, mas foi um voo tranquilo. A alimentação
Meu esposo já tinha dado a dica pra gente, não escolhe massa. E eu e meu menor não escolhemos massa, escolhemos carne. E foi maravilhoso, uma comida maravilhosa. Eu não tenho nada a reclamar do voo. Minha mãe e os outros dois pediu massa, se arrependeram, porque não é muito bom. Então assim, alimentação tudo ok, questão de atenção, tinha um passageiro atrás de mim que passou mal, que precisou aferir pressão, eles aferiram pressão, eles medicaram ele dentro do avião. Então assim, uma companhia aérea muito boa, gostamos muito da viagem em si. Pousamos em Portugal, ai meu Deus, naquela hora ali até então eu estava calma, muito tranquila, muito serena. Quando a gente pisou fora do avião, que entramos dentro do autocarro que leva a gente até o local de dentro do aeroporto para passar pela imigração, me começou a palpitação. E Senhor, fica comigo, por quê? A gente veio debaixo de uma unção, debaixo de um direcionamento de Deus. Nós somos seres humanos, mesmo que Deus fala vai dar tudo certo, o ser humano tende a pensar não, e se der errado, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então assim, é do ser humano, mas Deus está naquele negócio, Deus está na frente, vai dar tudo certo. A gente não tem que se preocupar, a gente tem que apenas confiar. Infelizmente a gente tem aprendido de alguma maneira no confiar, porque o deixar na mão de Deus é uma coisa, agora você deixa lá na mão de Deus, aí você vai lá e toma, aí você deixa na mão de Deus novamente, você vai lá e toma. Não é assim que funciona. E ali eu comecei a entrar em oração, e meu filho mais velho, o Vinícius, ele é uma gracinha, o tempo inteiro, mãe, calma, fica tranquila. Cheguei ali dentro do aeroporto e ficou combinado de só eu falar, de só eu chegar à frente, porque a minha mãe, ela não tinha estrutura para conversar ali. Meus filhos pequenos, que eles iam responder, veio passear e tal. Então assim, na altura, quando compramos a passagem, vamos deixar o link aqui do pessoal da agência. Quando compramos a passagem, eles nos deram uma estrutura total de informações, de segurança. Um dia antes da gente viajar, eles fizeram uma chamada de vídeo comigo, explicando o passo a passo, o que fazer, o que não fazer, como agir. Então assim, pra gente foi 100%, foi top. Então assim, chegamos lá, fomos pra fila, uma fila enorme. Havia guichês que a pessoa chegava lá e já saía e já entrava. Havia guichês que a pessoa parava e ficava horas e horas ali. E aquilo ali foi me dando pânico. Mas dentro de mim eu confiava em Deus e eu sabia que estava tudo certo comigo. Fomos com a carta convite, como o meu esposo citou no vídeo dele de imigração. Fomos com a carta convite, estava tudo certo. E eu estava bem tranquila. Chegou a minha vez. Naquele momento, eu só pedi para Deus assim, Senhor, eu quero ir no guichê que tá indo mais rápido possível. Mas não, Deus não permitiu. Eu fui no guichê que estava sendo mais demorado. Conforme o pessoal da agência explicou, fez um apanhado geral comigo um dia antes de eu sair da minha cidade, um dia antes de eu pegar o voo, que era para mim chegar, era para mim como se me impor. Não é ser mal educada, mas falar bom dia, já entregar o passaporte, os passaportes, entendeu? E ali só entregar o que eles pedirem, só responder o que eles perguntarem. Não é você sair atropelando e falar, eu vim para isso e aquilo, e entregar o passaporte, entregar carta convite. Não, eu fiz conforme me foi orientado. Antes, na fila, ali muita gente tirando foto e gravando vídeo, e meu esposo tinha me orientado a não fazer isso. E eu, entretanto, entrei no Wi-Fi, conversei com ele, falando que a gente estava na fila, mas guardei o celular, não mexi e fiquei tranquila, olhando ao redor, a cara de paisagem. Então, chegamos no guichê. Quando chegamos, falei bom dia e já entreguei o passaporte. O agente de imigração já falou bom dia. E naquele momento, por dentro, eu estava morrendo, mas por fora eu estava plena, sorrindo e plena. Os meninos ao redor de mim, já tinha combinado com os meninos para não ficar conversando, não falar nada. Minha mãe atrás, eu com a minha mochila e tudo.
Aí ele perguntou qual o motivo da viagem, eu respondi que era turismo. Aí me perguntou se eu tinha carta convite, eu falei que sim, mas não entreguei. No momento que ele me pediu a carta convite, foi o que eu abri a mochila e entreguei. Ele falou para mim assim: eu posso ver? Falei, claro. Abri a mochila e entreguei. Só que quando eu entreguei, ele não folheou as cartas convites. Ele olhou só a primeira página, que é o BI da pessoa que nos deu a carta convite. E aí, naquele momento, ele já foi pro computador, eu creio que para consultar. E consultou e já pegou os passaportes e começou a carimbar. Naquela hora eu queria dar, sim, um grito, sabe? Porque eu não acreditei. Eu pensei que ele ia me fazer milhões de perguntas. Eu estava com um roteiro de locais para turistar na ponta da língua. Estudei e minha cabeça estava a mil. E aí ele foi carimbando, olhava a cara de cada um e carimbava. Falava o nome, olhava na cara da pessoa e carimbava. Quando ele chegou no último passaporte, que é o meu filho mais novo, Guilherme, ele simplesmente encantou com o Guilherme. Aí ele começou a fazer brincadeira com o Guilherme, falou: ah, o Guilherme aqui, Guilherme chama Guilhermo, você gosta, Guilherme, de Portugal? E o Guilherme, ele é encantador, ele é uma criança encantadora, então ele ri o tempo inteiro, você conversa com ele já tá rindo, ele acorda sorrindo, ele dorme sorrindo, ele vai comer sorrindo, então assim, ele é uma criança muito, muito encantadora. E ele simplesmente encantou com o Guilherme, e o nosso apanhado da nossa imigração foi o que? Menos de 5 minutos. O que enrolou mais foi porque ele encantou com o Guilherme e ficou lá brincando com o Guilherme. Carimbou o passaporte do Guilherme e me entregou todos e falou: bem-vindo a Portugal. Gente, eu saí por aquela porta lá, eu não queria olhar para trás, eu esqueci de avisar meu esposo que a gente tinha passado, eu não peguei no celular, eu só queria achar a minha mala e sair dali. Na hora que eu saísse daquele portão, aí eu iria respirar tranquila. E aí foi o processo de procurar a mala, porque é enorme. Eram 4 malas. 4 malas. Então assim, ali a gente saiu na captura das malas. Aí vai numa esteira, vai em outra. Tinha uma mala que era igual a nossa, mas assim, por sorte, tinha o nosso nome. E eu com muito medo de perder, de extraviar a mala, porque tinha uma colega minha que veio antes de mim e a mala dela extraviou. Então assim, conseguimos achar a mala, achamos a mala, saímos dali de imediato, correndo, passamos, não fomos parados na alfândega, que muita gente é parado na alfândega. Passamos tranquilamente e ali eu pude respirar. Quando eu saí ali daquele portão, eu respirei. E meu esposo estava tentando gravar e quando ele escutou papai, ele não conseguiu gravar mais nada. E aí, essa foi a minha imigração. Foi tranquila, foi assim, favorável, entendeu? Só que nem sempre vai ser tranquila, nem sempre vai ser favorável. O que eu falo para vocês é ter atenção ao que se fala, atenção ao que se entrega. O que eles perguntar, você responde. Não tenta florear muitas coisas, não tenta, porque eu vim, porque isso, porque aquilo, porque igual. Havia uma senhora do meu lado, no guichê, nenhum dos guichês que estava indo assim. A pessoa passava ali, eles carimbavam e a pessoa saía. E essa senhora ficou, não sei nem se ela passou. Por quê? Quando a agente de imigração perguntou se ela tinha carta convite, ela falou que sim, que era da filha, que ela estava vindo visitar a filha, então ela começou a dar o relato da vida dela para a agente de imigração, e eles não gostam disso, é simples, perguntou, respondeu, eles não gostam que floreia nada. E eu saí dali e ela ainda permaneceu. Então assim, não é porque foi fácil comigo que vai ser fácil com você, não é porque foi difícil com meu esposo que vai ser difícil com você. É você ter um fundamento, é você ter uma base, é você ter Deus na sua frente, é você ter um planejamento. E venha sabendo que, é igual a gente está sempre falando, aqui nem tudo são flores. Há dificuldades, há dias bons, há dias ruins, como todo local. Mas cabe a você fazer os dias maus ser os dias bons. Então, esse é meu vídeo. Essa foi a minha imigração, foi tranquila, foi favorável, apesar de eu querer morrer por dentro. Porque, como eu falei, eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervosa, mas eu falei pro meu esposo que ali naquele momento foi Deus. Deus passou na minha frente e não deixou passar nada dali.
Deus colocou um sorriso no meu rosto, Deus colocou a calmaria em mim e eu consegui passar. Porque, como se diz, para quem nunca saiu do seu país de origem, para quem nunca saiu, passou por isso, eu passar sozinha, sem o meu esposo, que sempre foi meu esteio ali, minha rocha, eu passar sozinha com 3 crianças e minha mãe, eu vou falar para vocês, é dureza, mas Deus esteve presente comigo o tempo inteiro. Continua, finaliza o vídeo. Então eu finalizo o vídeo aqui com vocês. Se você gostou do nosso vídeo, do meu vídeo da imigração, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão querendo vir, com pessoas que vêm com criança, porque existe muita procura no nosso Instagram de pessoas que vão vir com o esposo já está, de mulheres que vão vir com criança, perguntando como foi a imigração, como que faz, como que aquilo. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que vai ajudar outras pessoas. Eu acredito que vai ajudar, vai chegar em pessoas para ajudar. E se programe com as crianças, se programe tanto com alimentação, quanto com dinheiro, quanto com reserva. E boa sorte! Tanto de avião. Chegamos, com a graça de Deus, com Deus à nossa frente.